do Senhor, amados? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, começando do versículo 1. João, Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o que tem 5 pendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. E respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram depois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém, queridos? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, que a tua palavra age em cada coração, que possamos olhar para este texto, Pai, e ele venha ser como um espelho para nós, mas também seja como um martelo que quebre áreas duras dos nossos corações. Senhor, fala de maneira poderosa e perante os meus irmãos, perante todo o reino espiritual, eu quero declarar que a honra, a glória e o louvor somente a ti, Jesus. Amém. Amém, querido? Mas esse é um texto bem conhecido. E o interessante é que conforme a gente vai lendo, parece que Deus nos chama para coisa que nós não tínhamos visto. E eu olhando para esse texto, eu falei: olha como nós nos encontramos aqui. Ora de um jeito, ora de outro jeito. Jesus, ele vai para Jerusalém porque lá tinha o quê? Festa. Um ambiente de festa, um ambiente de alegria. Mas mesmo no ambiente de alegria, existem pessoas doentes. Existem pessoas enfermas. Existem pessoas aleijadas. Existem aqueles que estão cegos. E eles olhavam para aquela situação e eles enxergavam um tanque, e nesse tanque, quando moviam as águas, o primeiro que adentrasse nele era curado. Deus estava revelando através desse tanque a misericórdia de Deus. Por isso o nome Betesda, casa de misericórdia. E o tremendo, queridos, é que aqui no nosso meio, estamos louvando, sorrindo uns para os outros, mas com certeza tem pessoas tristes. Com certeza tem pessoas que estão machucadas. Com certeza tem pessoas que querem esperar o mover das águas, estão esperando o mover das águas.
mesmo no meio de uma festa, Ele tem tempo para socorrer aqueles que estão machucados. Então muitas vezes nós limitamos a Deus, nós achamos que Deus, Ele não vai agir aqui. Ah, não, hoje Ele não vai agir porque a palavra não é essa. Ah, o Senhor não vai agir porque é um aniversário. Ah, não, o Senhor, Ele vai ao nosso encontro. E o interessante é que eram pessoas que estavam lá porque estavam o quê? Precisando de ajuda. E o interessante é uma verdade. E isso quando acontece conosco, nós não aceitamos, nós estamos revoltados. Quando está tudo bem, todos estão ao nosso lado. Não é verdade? Amém. Quando nós estamos no auge em alguma situação, nós estamos rodeados de amigos. Não é verdade? Eles iam para a festa, ai que alegria. Mas cadê o povo no meio dos enfermos? Cadê o povo no meio dos doentes? Quando nós passamos por alguma situação, muitas pessoas vão embora. Muitas pessoas nos deixam porque não é mais interessante andar conosco. Só que Jesus é tão tremendo que Jesus foi ao encontro de alguém que não era interessante, ao encontro de alguém que estava machucado, ao encontro de alguém que não podia andar, para pegar pela mão e falar: entra na festa comigo, porque hoje algo diferente vai acontecer na sua vida. Você não foi chamado para viver arrastando. E eu quero já declarar sobre a tua vida: você, meu irmão, eu também, nós não fomos chamados para vivermos arrastando. E quantas vezes nós vivemos nos arrastando? Quantas vezes eu já entrei aqui nessa casa me arrastando? Mas quem pega pela mão? O próprio Deus. Deus é aquele que não nos abandona. Deus é aquele que não olha se eu estou no auge. Deus é aquele que vai ao meu encontro. Aleluia. Porque Ele é poderoso. E talvez você se encontre numa dessas enfermidades. Lá tinham pessoas com enfermidades físicas. Talvez alguém aqui esteja precisando de uma cura do Senhor. Engraçado que quando nós falamos de cura de Deus, são para coisas milagres extraordinários. Mas quantas coisas simples que basta nós pedirmos para Deus, e se for da vontade dEle, Ele simplesmente vai curar, independente de ser uma dor de cabeça. Mas também, se nós olharmos no nosso meio, podem ter pessoas que estão machucadas emocionalmente. Talvez por uma situação, talvez por palavras. E hoje, quando nós estamos olhando para aquela tempestade de gelo que veio, nós estamos falando: quantas vezes nós passamos por esse tipo de tempestade? Vem de tudo que é lado. E quando as pessoas lançam palavras, são palavras que cortam, são palavras que ferem. E muitas vezes em situações que nós não temos aonde nos escondemos, e aquilo vai machucando, e essa machucadura nos faz caminharmos ou nos arrastarmos espiritualmente. Talvez um dos problemas é estarmos cegos. Como assim cegos? Incredulidade não é só incredulidade, mas muitas vezes a dor é tanta e nós não conseguimos mais crer. E sempre vem alguém para falar: é falta de fé. Ainda vem com peso. Não está sabendo a minha dor. Não está sabendo. E essa dor está fazendo com que eu não enxergue nada. E essa dor faz com que eu não enxergue a mão de Deus. Eu não consigo entender o amor de Deus. Eu não consigo me alegrar no meio daqueles que estão se alegrando. Eu não consigo ver motivo para louvar a Deus. Quem nunca passou por esse tipo de situação? Mas o Senhor veio ao nosso ponto. Aleijadas, pessoas que estão cansadas da luta. Ou, Senhor, eu estou cansada de lutar. Não aguento mais. Está difícil. Está difícil. E o Senhor levanta pessoas para dar profecias. Primeiro, quando da profecia, a gente se alegra, passa 2 dias no ano. É ou não é, queridos?
Somos todos iguais. Primeiro momento da profecia, aleluia, Deus do céu não é cumprir, é poderoso, Deus não é homem para que minta. Passou 2 dias, Deus não é homem para que minta. Não é o Senhor dos homens cantar? Não é, queridos? Estamos cansados. Ou paralisados, paralíticos. Medo. O medo nos paralisa. Medo de começar de novo. Medo de amar. Medo de deixar Deus me usar, porque fui machucada. Senhor, me machucaram tanto e eu não vou mais fazer porque eu não consigo mais. Medo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus foi ao encontro deste homem. Mas por outro lado, também existia um tanque. Um tanque que revelava a misericórdia de Deus. Sou eu o tanque nas mãos de Deus para revelar a misericórdia de Deus? Sou eu chamada de Betesda, casa de misericórdia? Ou na minha vida não tem mais espaço para misericórdia? Mas nessa lição, ou nesse texto, nós aprendemos algumas lições. Uma delas, todos eles queriam a mesma coisa: ser curado. Quem de nós aqui não quer uma bênção? Quem de nós aqui não quer uma cura? Seja na alma, seja financeira, seja familiar, seja física. Quem de nós não quer uma cura? Quem de nós não veio aqui buscar uma cura dizendo: Senhor, eu estou aqui? Quem de nós? Todos nós queremos. E quando nós queremos uma cura, muitas vezes nós fazemos como este homem. Nós buscamos soluções, nós buscamos situações aonde nós não deveríamos. Este homem, no primeiro local que Jesus fala para ele, quer ele ser curado, o que ele fala: não tem nenhum homem aqui que possa me levar até o tanque para que eu seja jogado neste tanque. Quantas vezes nós estamos esperando a solução em homens, queridos? Quantas vezes nós estamos com um problema e nós procuramos de um lado, procuramos do outro? Aquela pessoa pode me ajudar, aquela pessoa pode, olha aquela situação, e nós começamos a buscar em situações achando que vai ser a situação que vai resolver, que vai ser uma pessoa que vai vir, e a pessoa que vai solucionar o seu problema, o meu problema, que vai trazer a cura, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele que faz todas as coisas. E o tremendo é que esse homem, ele queria o quê? Ele queria alguém que o segurasse pelas mãos. Amado, o único que tem poder de nos segurar pelas mãos, nos sustentar e jamais nos largar, chama-se Jesus Cristo. Amém. Este homem, ele queria entrar aonde? Ele queria entrar dentro do tanque. Mas a cura não estava no tanque, não eram as águas que curavam, o que curava era a misericórdia de Deus. E nós muitas vezes estamos o quê? Olhando. E aquele homem, quando se arrastava pelo chão, buscando alguém, o que ele enxergava? Ele enxergava pés. Ele enxergava o seu problema. Ele enxergava o quanto ele era inútil, o quanto ele não podia andar, o quanto ele era um coitado. 38 anos naquela situação, 38 anos se arrastando. Por quê? Porque ele buscava em homens. Amados, quando Jesus chega para aquele homem, Jesus começa a mudar o direcionar dos olhos daquele homem. Porque aquele homem buscava em homens, em situações, em soluções. E Jesus, quando chega, fala: olha para mim. Por que ele fala: olha para mim? Porque quando eu olho para Deus, eu não vejo mais pés, eu não vejo mais o quanto eu sou pequena, eu não vejo mais o quanto eu não posso, mas eu começo a ver a mão de Deus, o poder de Deus
teologia cura. Sabe o que significa? Que homem nenhum tem poder para curar ninguém. Mas quando o Senhor começa a me usar, quando o Senhor começa a atuar na minha vida, então pessoas serão curadas, porque tem o manifestar do Senhor, tem o movimento de Deus na minha vida. A palavra de Deus diz que rios de água viva fluirão. Enquanto ele buscava um tanque, Jesus nos chama para sermos fonte de vida, vindo do céu. Então, se eu preciso ajudar alguém, ou se eu quero ajudar alguém, ou se eu quero ser bênção, primeiro eu tenho que deixar Deus agir aqui dentro. Repara que a primeira coisa que aconteceu foi o mover de quem? Das águas. As águas estavam dentro de onde? Do tanque. Eu quero ser bênção, mas eu quero mover das águas dentro da minha vida. Eu quero que Deus mexa dentro de mim. Eu quero que Deus venha e faça um redemoinho com a sua poderosa mão. Eu acho engraçado que muitas vezes, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida de 300 e... Você não pode querer isso nunca. Você para no mesmo local. Muda, Senhor, muda a minha vida. 360 graus. Oh, quando eu vi na minha. Não. Senhor, muda. Talvez eu não vou aguentar os 180, mas vai devagarzinho. O Senhor conhece a minha estrutura. E olha que o Senhor, quando vai devagarzinho, já grita. Ai, tá doendo, Senhor. O Senhor fala, filha, é necessário. Porque tem que ter um movimento. Para que você possa ser sensível e tocar em vidas e elas serem curadas. E sabe, a gente vê que naquela situação uma pessoa era curada. Sabe o que significa? Que tem pessoas que o Senhor vai trazer para nós curarmos. Não adianta o Senhor me trazer alguém e eu vou falar, a pastora não. Ela é segura. Se Deus diz que sou eu. Então, querido, o Senhor não nos escolhe. Ele não nos escolhe porque você tem um título, porque você canta, não. Ele te escolhe porque você fala, eu quero liberar a tua visibilidade. Eu quero liberar o teu poder. Eu quero liberar a grandiosidade do Senhor. Porque, amados, ninguém aqui foi chamado para ficar se arrastando. E olha, e quando alguém está se arrastando, poucas vezes nós percebemos. Porque muitas vezes a pessoa está se arrastando aqui dentro. Ela está vindo, está louvando, mas ela sabe o que está acontecendo. E muitas vezes Deus fala assim, filha, você vai liberar a minha misericórdia. Mas para isso, o mover tem que ter trabalho, tem que ter sensibilidade, tem que ter o agir das minhas almas. Outra situação que este homem aprende é que ele buscava o movimento das águas. E nós, hein? Buscamos os movimentos. Eles queriam que a água se movesse para entrar. Mas eles não estavam entendendo que a mão poderosa que movia aquelas águas se chamava-se Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele queria mergulhar naquelas águas. E nós? Amados, Deus usa movimentos? Usa. Deus usa campanhas? Usa. Mas, se a minha vida for baseada de campanha em campanha, movimento em movimento, eu estou buscando ativismo. Eu estou buscando a força do homem. Eu estou buscando que a minha situação seja resolvida simplesmente. Mas eu não quero ter intimidade com Deus. Quando alguém levava
Uma pessoa até aquele tanque, ou aquela pessoa conseguia correr até lá. Imagina como que ela devia de contar para as pessoas. Não, eu corri. Olha, veio meu último fôlego de vida, quase que eu não consegui. Mas naquele momento eu usei um pouco mais de força e consegui me jogar primeiro nas águas. Quem que era glorificado? Homens. Muitas vezes movimentos glorificam homens, ministérios, situações. Eu não tenho que levantar bandeira de homem, por melhor que ele seja. Eu não tenho que levantar bandeira de ministério, por mais abençoado que seja. Eu tenho que levantar a minha bandeira, que chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha bandeira. Ele é meu Senhor. E nós queremos movimentos. E as pessoas vêm e testemunham. Claro que testemunham, porque Deus usa como estratégia. E aquele homem queria mergulhar. E chega Jesus e fala o seguinte: querido, eu não quero que você mergulhe ali. Eu quero que você mergulhe em mim. Eu sou a fonte. Para de buscar o tanque, mas busque a fonte. É a fonte que se chama Jesus Cristo. Enquanto ele queria mergulhar naquelas águas tão disputadas, Jesus estava do ladinho dele dizendo: mergulhe em mim. Deixa eu tocar. Entra. Deixa eu te curar. Porque quando nós mergulhamos em Deus, por isso que tem um texto que diz que nós somos batizados em Cristo. Batismo significa mergulho. Nós somos mergulhados em Cristo. A palavra de Deus diz que quando Jesus está fazendo o quê? Porque este é o meu pão, este é o meu corpo que é partido por vós. Ele nos chama depois, agora ele nos chama como? Ele é a cabeça e nós somos o que de Cristo? O corpo de Cristo. O que significa isso? Que eu fui inserida nele. E quantas vezes nós queremos ser inseridos em qualquer canto? Nós queremos ser inseridos em movimentos. Lá é o mover, a pessoa ela tem, olha, está tendo um mover de emagrecimento. Então eu vou lá correndo para cá emagrecer. Não é verdade? Tem também. Ainda não aconteceu comigo. Mas tem. Tem um mover na casa própria. Todo mundo corre para buscar a casa própria. Todo mundo querendo buscar o quê? A solução dos seus problemas. Mas aonde que o Senhor me chama é: mergulhe em mim. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A minha saúde, a minha cura, a casa própria, tudo será acrescentado, porque vem da mão dele. Ele é o Senhor, ele é poderoso, ele é Deus, ele é rei. Então ele me chama para mergulhar nele, não em outro local, queridos. Precisamos parar de correr de um lado para o outro. Muitas vezes Deus manda irmos, sim, mas essa correria evangélica tem que parar. Por quê? Porque nós estamos entrando no engano. Nós estamos buscando a bênção, nós estamos buscando a solução, mas o Deus que pode curar, que pode transformar, que pode fazer com que eu me levante, tome minha cama e ande, Ele está do meu lado. Ele está aqui. Então se você está se arrastando como eu me arrastei por muito tempo, e falei assim: eu não quero mais me arrastar. O Senhor falou: então filha, deixa eu te curar. E para que eu possa te curar, você tem que mergulhar em mim. Entra. E é interessante o mergulho, porque o mergulho tem o quê? Níveis. Eu me lembro que uma vez eu fui na praia e me emprestaram aquela máscara de mergulhador. Acho que tinha essa. Então disseram que tinha um lugar não, que tinha uns peixes. Mergulhador. Pus a máscara, fiquei boiando com o rosto na água e fiquei olhando aqueles peixes tão lindos. Foi lindo. Eu estava na água, mas ainda não estava mergulhando completamente. Mas foi lindo o que eu vi. E o Senhor começa a falar: tem mais. Porque o mistério que eu tenho contigo, o mistério que eu tenho com minha igreja, o mistério que eu tenho com os meus filhos é:
e sermos um em Cristo. Quando eu começo a mergulhar e as pessoas me viam, eles sabiam que tinha uma pessoa ali. Quando uma pessoa está dentro de uma piscina mergulhando, eu consigo ver a água e consigo ver a pessoa. Mas quando o mergulhador, ele vai para o fundo das águas e ele começa a ver um outro mundo, podemos dizer assim, um outro habitat da Chique. Eu estou olhando de fora, não enxergo mais aqui, porque ele foi o quê? Envolvido. E quando as pessoas olhavam, buscam aquele mergulhador, ele está dentro do mar. Quando o Senhor me chama para mergulhar nele, ele chama para uma intimidade tão grande, que as pessoas olharem para mim, mas me enxergam em Jesus Cristo. As pessoas olharem para mim e reconhecerem que ainda tem um Deus que cura, que salva e transforma. Sabe, amados, muitas vezes Deus permite nós passarmos por certos tipos de problemas, para depois da vitória estar sobre as nossas vidas, nós podemos chegar para alguém e falar assim: Ele me deu a vitória, Ele me curou, Ele tem cura para você. Glória a Deus. Muitas vezes Deus vai permitir cicatrizes. Por quê? Porque estas cicatrizes revelam a vitória do Senhor. Conta-se que um general muito famoso, quando ele escolheu os soldados, ele os colocava na sua frente e ele olhava para os braços desses soldados, homens fortes, mas ele buscava pessoas que tivessem cicatrizes, porque ele falou assim: este sabe o que é guerrear, mas este também sabe o que é vitória. Esse tem experiência. Então, amados, a situação que você está passando é uma situação que, se permitir Deus atuar, vai transformar em bênção, vai transformar em vitória. Deus vai te usar para caminhar e levantar outros que estão caindo, outros que não estão enxergando, outros que estão chorando, e você vai poder dizer: essa dor vai passar, porque tem um Deus que tem um remédio, tem um Deus que tem um óleo, e esse óleo cura, esse óleo transforma, este óleo te traz vida. Então nós vamos mergulhar e falar: Deus, Senhor, vem fazendo, Senhor, vem modificando, Senhor, vem transformando, porque Ele é o único que pode. Amados, a igreja de Cristo, ela tem que ser conhecida como Betesda. Tem que ter misericórdia aqui no nosso meio, porque o que adianta as pessoas chegarem, receberem a oração e estarem com Deus? Estou com fome. É com Deus amado. Jesus é o pão da vida. Nem? Madame, uma McDonald's. O coitadinho olhando para mim, vindo para o McDonald's e deu a palavra: Jesus é o pão da vida. Isso é misericórdia? Não, isso chama-se religiosidade. Oh, isso, né? Religiosidade, obrigada. Gasou aquela palavra. Então nós temos que falar: Senhor, as pessoas que aqui adentrarem, não importa o nível da ferida, porque hoje em dia, dependendo da ferida, aqui você não tem lugar. Isso não é casa de Deus. Mas aqueles que aqui adentrarem, independente das suas feridas, tem o quê? Tem Deus, o Senhor de tudo. Mas o tremendo é que a palavra de Deus diz que esse homem estava enfermo. E tinha um motivo: pecado. Pecado também deixa sequelas. Mas existe aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso para curar, perdoar e me restaurar. Mas o que nós queremos hoje em dia? Nós queremos a bênção, mas nós não queremos transformação. Amados, eu achei muito interessante o comentário que eu ouvi quando fala
quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, ele chega para ela e vai conversando, e em um certo momento da conversa ele pergunta assim para ela: vai lá chamar teu marido? E ela diz assim: eu não tenho marido. Por quê? A Bíblia diz que ela se casou 5 vezes. Ele fala: tu tiveste 5 maridos. Você tem marido. Então, se é marido, é marido. Não é namorado. Ok? É marido. Mas o que você tem agora não é seu. E sabe o que ela fala? Aonde que nós devemos louvar a Deus? Aqui ou não? Quantas vezes nós estamos assim? Quero louvar a Deus. Glórias a Deus, mas eu não quero mudança na minha vida. Mas Deus é tão lindo que Ele vai bem pedindo. Vai lá chamar. Não adianta você me louvar, querido, do jeito que está o seu coração, com pecado. Não adianta, porque o seu louvor não sobe. No máximo vai ser uma dança, né? Dependendo de quem dançar, é até bonitinho. Agora, dependendo de quem dançar, por exemplo, eu, é um desespero só. Por isso que geralmente eu fico escondidinha. Né? Mas nós queremos. Este homem estava 38 anos querendo a cura. E nesses 38 anos querendo a cura, eu aprendo uma outra lição. E essa daí vai contra um dito popular. O dito popular diz assim: o tempo cura todas as coisas. Mas a palavra de Deus não diz isso. O tempo, ele simplesmente traz a maravilha. Se não tiver cura na minha vida, se eu não decidir mudar, o tempo vai acrescentar amargura sobre amargura, tristeza sobre tristeza, e eu não vou mais conseguir ver o atuar de Deus. Portanto, eu não posso ficar como este homem 38 esperando a dor passar, 38 sem decidir perdoar, 38 sem decidir e pedir perdão, 38 esperando tomar uma decisão, 38 faço uma coisa certa, 2 erradas, faço 2 certas e 1 errada. Deus, Ele quer o quê? Transformação. Ele chega para aquele homem e a Bíblia diz que Jesus sabia quanto tempo ele estava ali. Ele sabia que era muito tempo, mas ele chegou na hora certa, hora de transformação. Amados, se o meu problema é pecado, o tempo de transformação é agora. Porque o Senhor me lava e me purifica. A melhor maneira que eu entendi de purificação é quando as pessoas usam um aparelho, o dentista ele usa, e aquele aparelho não é descartável. O que ele faz? Ele lava e só deixa lavado? Não. O que ele faz? Esteriliza. É o que Deus faz comigo. Ele me lava, mas ele também me justifica. Me deixa esterilizar. Vamos procurar ali, mas vai encontrar o sangue de Cristo. Então esse é imediato. Mas quantas vezes nós estamos dizendo: Senhor, o tempo está passando e eu não estou vendo nada. Mas esse homem tinha uma qualidade que muitas vezes nós não temos. Imagina 38 se arrastando numa mesma direção, porque ele acreditava que um dia ele iria encontrar a cura. Muitas vezes nós não somos persistentes. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho. E o Senhor diz o quê? Que nós devemos de ser persistentes. A palavra de Deus tem um versículo que diz que se eu não esmorecer, se eu não desistir, então eu vou ver a bênção de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que nós devemos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas.
E fala assim que vai dar seu fruto? Ou fala que é o tempo certo? Aí vai só fruto. Então eu tenho que entender que o tempo nas mãos de Deus é pouco. Mas o tempo fora das mãos de Deus, o tempo do erro, o tempo do pecado, ele só acrescenta dores. Quantas pessoas amarguradas dentro das igrejas, quantas pessoas amarguradas dentro ou em cima dos públicos. E a amargura, a Bíblia diz que é uma raiz, que ela cresce, mas ela vai destruir, porque ela vai não só se aprofundando em mim, mas ela vai dizer, como aquelas árvores que as raízes vão para fora e estouram toda a consciência. Mas existe um Deus, e também tem uma chave nas mãos, que pode cortar, que pode tirar, mas eu tenho que ir em Deus. E quando o Senhor começou a falar comigo essa palavra, Ele começou a falar, filha, é tempo de você se levantar e parar de se arrastar. É tempo de você parar de olhar para trás. É tempo de você olhar para frente. Glória a Deus. É tempo de você parar de pensar, se tivesse tudo. Não é. Já foi. Porque o Senhor tem coisas novas. Amém. Glória a Deus. A mão de Deus não se limita no tempo. A mão de Deus não se limita naquilo que eu penso, se fosse. E o interessante é que quando nós estamos nos arrastando, nós olhamos para o passado e olhamos para o presente. Como eu estou assim por causa disso. Eu estou assim por causa da situação. Eu estou assim. Amados, como esse homem, eu estou assim. Porque ninguém veio me pegar e me jogar no tanque. E Jesus estava dizendo, filho, eu estou aqui. Porque eu quero não te jogar no tanque, mas eu quero que você mergulhe numa dimensão nova de intimidade. Eu quero te curar na profundidade. Eu quero que você conheça a riqueza do que é Deus. Eu quero que você entenda o que eu sou na tua vida. Eu quero que você entenda o meu poder para que você possa declarar vida àqueles que estão caídos, àqueles que estão machucados, àqueles que não estão com esperança nem para a vida. Porque quanta gente hoje diz, não quero mais crer, não creio mais, não acredito mais nada, não acredito mais em mim. O Senhor está dizendo, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus foi no encontro daquele homem em cima. Primeiro ele direciona o olhar daquele homem. Olha para mim. Depois ele acrescenta a fé. Pega a tua cruz. Para de ficar deitadinho. Para de ficar nesse para de ficar nesse negócio de minha alma, porque Davi falava, Senhor, a minha alma não quer ser consolada. A minha alma se nega a ser consolada. Não, Senhor, a minha alma se nega, mas eu levo a minha alma, a minha mente cativa a Ti, e mesmo não entendendo nada, eu declaro, Senhor, eu estou falando coisas loucas, como o Jó falou, que não entende, mas eis-me aqui, seja feita a Tua vontade, seja feito o Teu querer na minha vida. E o Senhor começa a falar, pega então a tua cama e anda. E para onde esse homem andou, queridos? Ele foi para o templo. E ali, muita gente não entendeu, muita gente apontou, você não podia estar andando, você não podia estar com essa cama na mão, volta para o seu lugar, volta a ficar deitado, volta a ser aleijado, volta a ser paralítico, volta
loucas para confundir as sábias. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele não tem que dar explicação para ninguém. Amados, eu amo naquele texto quando o Jó fala: Senhor, antes eu te conhecia, e ele conhecia, mas eu te conhecia de ouvir falar. Eu não tinha experiência contigo, eu não tinha intimidade, mas agora os meus olhos te veem. E o interessante disso tudo é que Jó, ele teve um crescimento espiritual, porque quando eu começo a ler, lá no início do capítulo, diz que ele o quê? Ele fazia sacrifício para quem? Para os seus filhos. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha medo. Ele sabia que Deus existia. Ele tinha medo. E ele fala assim: o que eu mais teria medo. E sabe o que Deus falou para Jó naquela situação toda? Naquela situação que ele não sabia, naquela situação que ele não tinha culpa no sentido de pecado, naquela situação que ele se arrastava, naquela situação que ele era zombado, que ele era procurado, que falavam, que julgavam. Naquela situação que ele não estava entendendo, teve um momento que ele falou: seja feita a tua vontade. E naquele momento ele começou a conhecer a Deus de experiência. O medo começou a dar lugar para o amor. Sabe, queridos, eu sou uma pessoa que eu tenho que lutar contra mim, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E quantas vezes eu oro e falo: Deus, eu ainda não te conheço, eu ainda não entendo o seu amor em relação à minha pessoa, porque a tua palavra diz que o amor lança fora o quê? Como é isso? Que versículo mais complicado é esse, queridos? Por que fala isso? Quando a gente está numa situação difícil, de medo, e se está com medo, e chega alguém, você sabe que verdadeiramente te ama, você confia. Não é isso? E a gente vence, porque confia. Porque eu sei que aquela pessoa não vai me abandonar, porque eu sei que aquela pessoa vai me sustentar. Uma criança, quando tem medo de cachorro, ela grita, mas quando o pai pega ele pro colo, ela sente o quê? O amor do pai, e vai embora o medo. Quantas vezes eu falo: Deus, eu preciso entender teu amor. E aí Deus fala: filha, começa a viver o amor, porque o entender vai ficar aqui, mas quando você começar a viver o amor, vai sentir. Quem pediu amor? Pode subir aqui, pediu amor. Mas eu queria orar com vocês agora. E quando o Senhor começou a falar comigo sobre esse texto, o Senhor começou a ministrar, dizendo: tem gente se arrastando na minha casa. E o Senhor começou a mandar dizer: meus filhos não foram chamados para viver se arrastando. Deus conhece a tua dor. Deus conhece a profundidade do seu machucado. Deus conhece. E hoje Ele quer tocar Ele em você. Você não vai precisar correr atrás, porque o próprio Deus está do seu lado. Ele está aqui. Começa a pedir para Deus. Michele, não precisa esperar lá fora. Deixa o Senhor mexer. Eu, antes de pedir para pessoas
veio para nós estarmos orando. Eu gostaria de dizer, você que está aqui, meu irmão, você já chegou para Jesus e falou: eu te quero, Jesus. Verdadeiramente eu te quero. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te quero, porque tu és o meu Senhor e meu Salvador. Então, se alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus Cristo, e você ainda não fez, você ainda ficou titubeando, você ainda ficou com ouvir Deus fala, Deus isso, Deus aquilo, mas você não entregou sua vida para Jesus Cristo, eu gostaria que você, em nome de Jesus Cristo, viesse aqui para frente. Vem em nome de Jesus Cristo. Se alguém quer entregar sua vida para Jesus Cristo, levanta a sua mão e vem aqui, porque eu quero estar orando contigo. Nós estaremos orando contigo. Mas eu gostaria também de pedir que viesse aqui na frente. Você que sabe que está doendo, você que sabe que precisa do toque dele, porque não é mais momento de se arrastar. E amados, se arrastar não é vergonha. Se arrastar não é vergonha. Vem em nome de Jesus Cristo, porque eu sei que quando o Senhor trouxe essa palavra, Ele deixou claro que tem pessoas se arrastando, e Ele quer hoje tocar. Vem em nome de Jesus. Hoje é dia, meu irmão, irmã, de você levantar. Hoje é dia do Senhor mexer e você parar de olhar para o passado. Hoje é dia do Senhor mexer na minha vida, arrancar o que está doendo, para trazer o óleo de cura. Se você quer mergulhar verdadeiramente em Jesus Cristo, e essa palavra falou e você sabe que é contigo, eu vou pedir, vem, porque eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, você tem a liberdade de vir para frente.